Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou trazer para vocês o último vídeo da série sobre rescisão de contrato de trabalho. Hoje vou falar para vocês sobre a rescisão por acordo e a rescisão por morte do empregado. Bom, a rescisão por acordo, ela foi legalizada pela reforma trabalhista, que é a Lei 13.467, lá de 2017. Esse tipo de rescisão já acontecia. Normalmente era feita quando a empresa tinha a intenção de desligar o funcionário e o funcionário também queria se desligar da empresa. Então, os dois conversavam e resolvia fazer a rescisão do contrato de trabalho. Normalmente, esse acordo era aquele onde o funcionário devolvia lá a multa do FGTS, que é os 40%. Mas é importante lembrar vocês que esse tipo de rescisão não é previsto em lei, ele é considerado como crime de estelionato e também como fraude do fundo de garantia. Então, a reforma trabalhista regulamentou um tipo de rescisão que pode ser feito em comum acordo entre as partes. Vou falar um pouquinho para vocês sobre esse tipo de rescisão. Bom, vou trazer para vocês sobre o aviso prévio. Lá no artigo da CLT 484A, ele é bem claro em relação ao aviso prévio. Ele diz que, se o aviso prévio for indenizado, então será pago pela metade. Isso inclui também o aviso prévio especial, aquele que dá direito a 3 dias a cada ano trabalhado na empresa. Já sobre o aviso prévio trabalhado, a lei não é específica, então entende-se que, se na rescisão por acordo for o aviso prévio trabalhado, o empregado cumpre então os 30 dias. Trazendo para vocês então um pouquinho do que se paga lá no termo de rescisão do funcionário, ainda no artigo 484A da CLT diz: as demais verbas serão pagas integralmente. Portanto, o que eu já venho trazendo para vocês nos outros vídeos, saldo de salário, as férias e o 13º deve ser pago na sua integralidade. Lembrando que as férias e o 13º também computa pela projeção do aviso prévio. As demais verbas que o funcionário tem direito, como por exemplo as horas extras, adicional noturno, premiações, todas também deverão ser pagas integralmente no termo de rescisão. Inclusive aqueles descontos de INSS, imposto de renda, os convênios que a empresa já tem acordado no contrato do funcionário, todos entram esse desconto no termo de rescisão. Falando um pouquinho do que o funcionário tem direito, na rescisão por acordo, ele tem direito de até 80% do valor que ele tem lá no saldo do fundo de garantia. Então, ele não saca 100% do valor do FGTS dele. A multa do FGTS também é paga pela metade. Então, ao invés da empresa pagar os 40%, ela vai pagar 20% de multa para o empregado. E nesse tipo de rescisão, o empregado não tem direito ao seguro-desemprego. Sobre o prazo de pagamento dessa rescisão, a empresa tem também 10 dias a contar da data do desligamento. Bom, pessoal, vou falar um pouquinho para vocês então sobre a rescisão por morte do empregado. Todo o processo de rescisão é um tanto delicado e precisa ser feito da forma mais humanizada possível. Isso também serve para a rescisão por morte do empregado. Quando o empregado morre, a empresa precisa realizar esse encerramento do contrato de trabalho e fazer todo o trâmite legal. A rescisão por morte, ela segue mais ou menos aí as verbas, os direitos, como se fosse um pedido de demissão. Vou falar um pouquinho para vocês. A data de desligamento da rescisão por morte é sempre a data do óbito do empregado. Por isso, sempre um familiar, alguém que tinha contato com esse empregado precisa, então, entregar lá o atestado de óbito na empresa para que ela possa fazer todo esse trâmite da rescisão do contrato. Sobre o aviso prévio, é meio óbvio que nesse tipo de rescisão não existe aviso. Então, reforço para vocês, na rescisão por morte do empregado, a empresa não precisa pagar nada de aviso para o empregado e nem fazer o desconto na rescisão. Sobre os direitos das verbas rescisórias, segue basicamente o pedido de demissão. Então, o funcionário ele tem direito ao saldo de salário, até o último dia em que ele trabalhou na empresa,
tem direito às férias vencidas e férias proporcionais, com médias mais 1/3, e também o 13º salário. Então, tudo que o empregado receberia numa rescisão em vida, também é obrigatório o pagamento nesse tipo de rescisão por morte. Nesse tipo de rescisão, é liberado o saque do FGTS, não é devido à multa dos 40% e também não existe o seguro-desemprego. O prazo de pagamento dessas verbas rescisórias segue aí a legislação de 10 dias a contar da data do desligamento. Bom, nesse tipo de rescisão a gente sempre se pergunta, mas para quem eu vou pagar esses valores lá do termo de rescisão, né, as verbas rescisórias? Nesse caso, de acordo com a legislação trabalhista, o valor é pago para os dependentes habilitados lá na Previdência Social para recebimento de pensão por morte. Então, esse dependente precisa pegar essa declaração na Previdência Social e apresentar lá na empresa. Se houver dúvidas sobre os dependentes ou se nenhum dependente apresentar essa declaração lá na empresa, o empregador pode então se eximir da multa prevista no artigo 477, parágrafo 8º da CLT. Daí, então, o empregador pode fazer um depósito judicial no valor líquido das verbas rescisórias através da ação de consignação em pagamento. Bom, pessoal, como mencionei no início, esse é o último vídeo sobre rescisão de contrato de trabalho. Acessem o nosso blog, vou deixar a descrição aqui embaixo para vocês, que tem uma matéria completinha sobre rescisão, quentinha lá para vocês. Deem uma olhada. Fizemos então a playlist aqui no nosso canal do YouTube. Acessem aqui no card que vamos deixar aqui para vocês. Não se esqueçam de seguir a Exímia nas redes sociais. Acompanhem o nosso blog, tem muita matéria legal para vocês. Muito obrigada e até o próximo vídeo. A ação de consignação e pagamento